Hey pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel Martins, estamos aqui em mais um vídeo, o último vídeo de 2025. O ano está acabando e com ele a gente tem novas metas, novas coisas, novos sonhos, enfim, várias coisas diferentes. E esse ano eu resolvi fazer uma coisa que já tem um bom tempo que eu não faço. Desde quando eu comecei a ter o hábito por leitura, eu sempre quis estabelecer metas, né? Então, às vezes eu estabelecia 6 livros, 10 livros, 12 livros por ano. Nunca consegui cumprir essa meta, mas sempre estive perto de cumprir. Então, às vezes eu lia 7 livros, 10 livros por ano e tinha começado outros que eu finalizava no outro ano. Com o tempo eu pensei, esse negócio de contar quantos livros que a gente tá lendo, no final das contas não resolve muita coisa, porque às vezes a gente fica quantificando a leitura e não a qualidade dela. Então, por conta disso, já tem uns 2 anos que eu não faço metas de leituras, nem estabeleço os livros que eu vou ler. Porém, tem um problema nisso tudo. Infelizmente, eu sou uma pessoa que não funciona sem ter metas ou ser muito rígida ali em minha rotina. Então, para mim poder conseguir ler mais, eu teria que estabelecer, organizar um plano, alguma coisa nesse sentido, para mim poder conseguir manter a frequência de leitura que eu perdi. Esse ano em específico, principalmente por conta do meu casamento, né, que teve todas as coisas, estava também finalizando meu serviço, treinando outra pessoa para ficar no meu lugar, e tudo isso gera um determinado tempo, né, e um estresse que às vezes a leitura ela não acaba sendo muito prazerosa. Às vezes a gente acaba dormindo ali no meio, não consegue, enfim. Eu li alguns livros, se eu não me engano, acho que eu li 2 ou 3 livros esse ano, mas foi assim, numa situação que eu não conseguia terminar. E eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu consegui ler este ano e finalizar. Teve o livro da biografia do Linkin Park, e eu li assim num tapa, porque é uma banda que eu gosto muito, né, é minha banda favorita, assim. Então eu li muito rápido, é um livro muito bom, muito gostosinho de ler por conta disso. A diagramação é ótima, a qualidade também é ótima, então foi um livro muito bom. Eu achei que era o livro que ia me salvar da ressaca literária, só que como eu falei, tinha tantas coisas acontecendo e pra mim fazer, principalmente porque já era a reta final ali da organização do meu casamento, que infelizmente não foi o livro que veio para me salvar da ressaca literária. Em seguida, já casada, eu li este livro aqui, do Rodrigo Álvares, que é uma biografia de Maria. Ele é um livro muito interessante, ele não traz uma visão católica e nem uma visão protestante, é uma visão mais histórica de pesquisa, como pesquisador mesmo. Eu não sei exatamente qual é a linha que o autor segue em sua vida pessoal, enfim, se ele é cristão ou não. Mas foi uma leitura bem legal. Eu até comecei com outros livros sobre Nossa Senhora, porém eu não finalizei também. Outro livro é um livro que eu uso para o meu trabalho de social media, que é o Manual do Social Media, que é um livro que eu tenho relido também, né? Então é um livro, uma leitura mais difícil no sentido porque eu tento aplicar os conceitos práticos, enfim. Então, é um livro que eu achei bem legal, muito bom, da H1 Editora. Tem um material, assim, excelente, enfim, o livro é muito bom também. Agora, vamos aos livros que nós iremos ler, né, que eu irei ler e resenhar aqui pra vocês em 2026. Aqui estão os 12 livros que eu pretendo ler em 2026. E essa escolha de livros, ela não foi, assim, aleatória. E eu vou te explicar por quê. Este ano eu pretendo me aprofundar mais na história das mulheres, feminismo, antifeminismo, etc. E justamente por isso que eu escolhi leituras que tenham a ver com mulheres, com o público feminino, enfim. Vou começar pelo primeiro da pilha, que é a imprensa feminina e feminista no Brasil. Eu já tenho uma primeira edição que falava de autoras brasileiras e jornalistas, jornais para o público feminino de forma geral, no século XIX. Esse aqui vai falar mais especificamente do século XX, né? Do início do século XX até ali 1949. É um livro que eu tô muito interessada porque eu quero realmente saber qual é a diferença, né? Qual foi a mudança que teve entre o jornalismo feminino, né, para o público feminino de forma geral, entre o século XIX e para o século XX. Quero ver se muitas das ideias feministas foram contaminadas, né? E
É um livro bem interessante, ele é da Constância Lima Duarte, que é uma autora renomada aí no meio de pesquisa feminista. E também não é um livro assim muito longo, e o primeiro eu li rápido, então eu imagino que esse também vou ler rapidinho. O outro é este livro aqui, ó, O Homem e a Mulher, segundo Paulo. Esse livro, quando eu vi, eu já tive vontade de ler. Ele é um livro que vai falar sobre essa questão, não necessariamente da feminilidade bíblica, mas do conceito de homem e mulher dentro da Bíblia. E aí ele vai trazer nas visões de Paulo também, porque a gente tem esse grande problema aí com a interpretação dos apóstolos, especialmente Paulo, sobre o homem, principalmente sobre a mulher. A gente tem muitos argumentos, né, que a igreja cristã, ela é misógina, ela vem desses escritos. E temos aqui uma pesquisa acadêmica feita pela Cynthia Westphal sobre essa situação. É um livro muito bonito também, é um livro que, pelo que eu li, vai navegar aí por diversas áreas, certo? Também vai navegar por vários textos bíblicos. É uma escrita bem acadêmica, eu estou bem ansiosa para ler este livro também. O livro que eu comecei, que eu pretendo finalizar, é este daqui, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro, que é Faces Femininas do Conservadorismo, da Ana Paula Voz Martins. Que é um livro que até algumas seguidoras me estão cobrando por uma resenha, né? Estão doidas que eu dê a elas a minha opinião sobre este livro. Eu tenho lido o primeiro capítulo, gostei bastante. Estou aí na luta para poder conseguir finalizá-lo e já pretendo fazer isso agora em dezembro ou então já em janeiro. Outro livro também que quando eu vi eu já queria comprar logo de cara é este livro aqui, da Mary Ellen White. Na verdade é a organização dela, mas são vários autores, né, vários artigos, que é uma história de mulheres filósofas. Este livro é muito legal, porque há bom tempo eu tenho lido algumas coisas sobre mulheres, né, na filosofia ali na antiguidade. Não só na antiguidade grega, mas também na antiguidade romana. E sempre citavam os estudos dessa autora, eu não sei se é esse livro em específico, mas sempre citavam os escritos dessa autora, né, da Mary Ellen White. E eu queria muito ler este livro e ele lançou para edição portuguesa este ano, né, na verdade edição brasileira, né, em português. E assim que ele teve uma baixa de preço lá na Black Friday, eu resolvi comprá-lo. Agora vamos à primeira literatura da nossa lista. Jane Austen. Gente, eu li Jane Austen a primeira vez com Razão e Sensibilidade. Eu até ia colocar ele na minha lista, só que eu pensei, não, vamos marinar um pouco. Eu não gostei da escrita da Jane Austen, não gostei do livro, abandonei ele assim pela metade. Mas aí eu assisti o filme do Orgulho e Preconceito, li o livro Orgulho e Preconceito e me apaixonei. É o meu livro favorito. Até hoje, né, assim, de literatura, de romance, enfim. Eu acho, de forma geral, meu livro favorito. E eu queria ler mais sobre Jane Austen, comprei alguns livros dela, ganhei alguns de presente também. E eu resolvi escolher qual? Emma. Porque dizem que é um dos livros mais difíceis da Jane, no sentido da protagonista, certo? E depois de ter visto tantos e tantos... Na verdade, ele é inspirado em outros clássicos, certo? E muitos dos filmes que nós crescemos e vemos foi baseado neste livro, né? Nessa história da Emma. E como é um livro grande, eu falei assim, é o livro que eu quero começar da Austen, sabe? Eu quero realmente me desafiar. Eu acredito que tem alguns outros livros que são mais difíceis, porém eu vejo que este é um dos favoritos de muita gente. Enfim, então eu resolvi começar por ele. Não sei se eu tô fazendo uma boa ideia. Eu comecei por Razão e Sensibilidade, não gostei. Li Orgulho e Preconceito, amei. E agora eu vou ler Emma. Continuando na literatura, eu resolvi também colocar o quê? Charlotte Brontë, né? Um pouco das irmãs Brontë. Eu comecei a ler esse livro também quando eu ganhei ele, né? Quando eu comprei ele. E eu não terminei. Aqui temos muita história de livros inacabados. Eu resolvi dar mais uma chance para Jane Eyre, o livro mais famoso da Charlotte Brontë. Não sei se dentre as irmãs Brontë qual que é a mais famosa, mais lida, enfim, mas eu sei que todas elas possuem um carinho muito especial dentro da literatura clássica. E essa edição específica do Clube de Literatura Clássica é tão bonita, é tão cativante, né? Tem uma diagramação, enfim, tão confortável,
que eu resolvi me aventurar novamente e ler, né? Então nós temos aqui duas literaturas escritas por mulheres, que de certa forma também aborda essa vivência das mulheres. Um livro agora curtinho, porque a gente colocou alguns livros um pouco grandes dentro dessa lista. Temos O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildebrand. E ele é um livro que, por incrível que pareça, eu nunca li. Eu já vi muitas pessoas recomendando esse livro, principalmente quando eu comecei a estudar sobre feminismo, antifeminismo. Muitas pessoas me recomendaram este livro. E eu não queria ler ele antes porque eu era ateia, né? E eu sei que a autora é católica. E eu imaginei que trazesse esse sentimento muito religioso dentro do livro. Eu não queria um livro que fosse inspirado por ideias religiosas, né? E aí eu nunca li. E agora eu tenho a oportunidade, é um livro muito curtinho, então eu imagino que não vai ser assim tão difícil de ler, mas é um livro que ao mesmo tempo parece ser muito bom. Muito bom, e eu vejo pessoas elogiando ele muito. Outro livro sobre antifeminismo, nós temos O Sexo Privilegiado. Eu já falei. Eu já li este livro, algumas partes dele, na verdade, PDF, quando ainda não havia publicação nova no Brasil. Eu demorei muito para poder comprar este livro, porque ele é um livro um pouco mais caro, mas eu consegui comprá-lo. É um livro muito bom, eu gosto muito desse livro. Ele traz coisas muito interessantes sobre a história das mulheres, ele desmente muitas dessas acusações que as feministas fazem, ele desmente muitas falácias feministas, ele conta uma parte da história que normalmente não é negada, ao mesmo tempo que eu acho que ele também omite outras coisas para poder viabilizar o seu discurso, mas eu sempre digo que isso é muito normal. Eu leio livros de história escritos por feministas há muito tempo, então eu sei quando o autor omite, por que ele omite certas informações, que é o caso dele. Porém, como eu vou reler ele novamente, agora em um exemplar físico, que é muito melhor para mim, que eu consigo prestar mais atenção, eu imagino que eu vou ter talvez uma outra opinião sobre ele. Outro livro sobre a história das mulheres, mais especificamente sobre a história das mulheres conservadoras, tem esse livro aqui que foi um achado, tá? É Direitos em Movimento, que é da Janaína Martins Cordeiro, que ele fala sobre a campanha da mulher pela democracia, que foi uma campanha, né, nacional feita por comitês de mulheres que apoiaram o regime militar. Finalizando o tópico mulheres e etc., eu tenho aqui também o livro Brasileiras Célebres. Este livro foi lançado pelo nosso falecido e maravilhoso Clube Rebouças, e ele é um livro muito legal que vai trazer justamente personagens da nossa história brasileira, né? Personagens femininas da nossa história brasileira. E por ser um livro muito antigo, é interessante, porque ele vai trazer figuras talvez até um pouco mais desconhecidas, ou que também não são tão faladas. Porque se for lançar um livro deste, hoje em dia, por exemplo, vai trazer muitas, por exemplo, vai trazer até a Dilma Rousseff, enfim. Então acaba que a gente duvida um pouco da quão célebre é esses personagens, né? Agora um livro que falta só terminar. Eu acho que vocês viram isso muito, né? Eu acho que 2026 vai ser um ano em que eu vou terminar livros, né? E não ler livros assim, de forma geral. Que é Maria na Doutrina. Este livro é muito bom, gente. Eu parei porque realmente eu tô muito ruim de leitura. Mas ele é muito bom, ele vai explicar muito bem sobre a história mariana, da doutrina mariana. E é um assunto que eu tenho me interessado muito, tenho procurado muito por livros que falem de Nossa Senhora, que falem de Maria, tratem a história dela, ou que mostre como ela como ela de alguma forma transformou a história do mundo, sabe? A figura de Maria, ela é importantíssima, você seja ateu, você seja protestante ou até católico, que às vezes só vê ela ali como uma imagem, como uma mãe que vai te socorrer, mas ela é uma das mulheres, não, a mulher mais importante da nossa história, né? Então a relevância que ela tem para a cultura, para a própria maternidade, é algo assim inimaginável. Acho que não existe nenhuma outra mulher que exerce tanta influência no mundo, principalmente no Ocidente, né? Especificamente no Ocidente, quanto Maria. Por último, eu acho que já deu 12, nós temos um livro sobre religião, que é a História da Igreja, pela Anja Peliciari,
Ele também foi lançado pela minha biblioteca católica, já tem um bom tempo. Eu comprei esse livro numa Black que eles tiveram. Sinceramente, estou muito ansiosa para ler. É um livro que eu marquei de ler com meu marido, inclusive. É um livro que nós iremos ler junto, em conjunto, para estudar junto sobre isso. Ele é um livro tão bonito que dá vontade realmente de pegar e ler ele agora. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu não gosto muito de vídeos muito longos, mas estes foram os livros que eu li em 2025 e os que eu pretendo ler, que eu vou ler em 2026. Não se esqueça de comentar aí embaixo quais são os livros que você deseja ler em 2026 e se tem algum desses livros aqui que você pretende ler, ou que você vai ler, ou que você já leu, inclusive. Tchau, tchau.